Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. São marcas associadas a Portugal, umas com mais sucesso, outras atravessando mais tormentas para chegarem ao ponto em que se confundem de alguma forma com a identidade e a cultura portuguesas. Para muitas foi preciso reinventar a imagem, renovar formas de produção, até alterar a propriedade. Mas como é que se tornaram referências na economia e no mundo das marcas associadas a Portugal? Como é que lidaram com a concorrência, sobretudo externa, ou até com a digitalização, no fundo também de que é feita afinal a já célebre marca Portugal? Este é o tema para a conversa com a jornalista Margarida Vaqueiro Lopes, autora do retrato Marcas que Fazem Portugal, editado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Junta-se a esta conversa, neste programa, Carlos Coelho, especialista em criação e gestão de marcas, fundador da IVT Brand Corp. Vamos ouvi-los nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, é um gosto de recebê-los. Margarida, quais são os pontos em comum, globalmente falando, das várias marcas que aqui estão exemplificadas? Antes de mais, obrigada pelo convite para falar aqui destas marcas. Curiosamente, os pontos em comum eu descobri-os no final de escrever e depois da seleção. Mas elencando talvez os principais. Primeiro, marcas que têm muito respeito pela sua identidade de origem, portanto, quando nascem têm objetivos, não é? E têm raízes, têm princípios e que se mantêm fiéis a esses princípios, é essa a verdade. Marcas que imprimem muita qualidade àquilo que fazem e não deixam que ela se esbata, e aquilo que vemos em algumas das marcas que estão escritas no livro e que não vamos revelar todas para não tirar aqui a surpresa. Sim. Mas algumas delas, quando foram abdicando desse princípio da qualidade, por exemplo, acabaram por falir e depois, quando se reinventaram, voltaram a ele. E marcas que têm um particular cuidado com a sua sustentabilidade financeira. Por alguma razão também, no final desta seleção, apercebi-me de que nenhuma marca deste livro tem menos de 50 anos. Não é por acaso, creio eu. Claro que o meu caminho de jornalista de economia me faz procurar marcas que sejam sustentáveis financeiramente e que nós consigamos comprovar essa sustentabilidade, mas há uma razão pelas quais elas se afirmam no mundo, não é? Porque o fazem com muito cuidado, com muita seriedade e, portanto, isso ajuda-as a atravessar, como dizias no início, aqueles períodos de maior tormenta que inevitavelmente todas elas vão passar. Um pequeno pormenor, as marcas estão elencadas por ordem alfabética, com exceção de uma, certo, que é a Croft, no fundo, certo, a final, e depois talvez pudéssemos falar sobre porque é que a Croft está um bocadinho ali mais no capítulo extra. Carlos, estas marcas só poderiam ser portuguesas? Bom, essa pergunta leva-nos às nacionalidades e essas coisas todas. Se pensarmos, há aí uma outra marca que nem sequer a origem portuguesa tem, não é? E, portanto, o que se pode dizer é estas marcas são ou não pilares de Portugal? São. Porquê? Porque expressam uma forma de ser dos portugueses, não de todos, mas daqueles que fazem o edifício. São marcas que resultam de famílias. Alguém em determinada altura teve que fazer alguma coisa pela vida, e para isso normalmente começou muito pequenino, em circunstâncias difíceis. Em comum, quase todos tinham uma visão diferenciada, sabendo que se o fizessem como todos os outros faziam, não iam ter sucesso, ainda que não soubessem o que era uma marca. Uhum. Eu lembro-me, por exemplo, do Sr. Abeiro me dizer que ele sempre soube que a fazer café não teria sucesso, que ele precisava de ter a sua marca, ainda que não soubesse de uma forma específica que era a sua marca. Portanto, há aqui um lote de portugueses que mais para o norte do que para o sul, mas creio que a Ramires também do sul, sim, mostram a capacidade de empreender, de entregar o desígnio de uma família
por isso é que tem São mais de quase 50. todas familiares, não é? É São- impressionante. Ou pelo menos com uma matriz que começa São todas nas com famílias. matriz familiar, depois tem os Evoluem. zigue-zagues da Exato. vida e mais sucesso, menos sucesso, mas essa matriz familiar também o que é que dá? A matriz familiar dá um sentido de longevidade, dá um sentido de proteção da comunidade. A maior parte dessas marcas falam disto é a minha família, e a minha família, porque são a família, os colaboradores. Portanto, quando se fala em sustentabilidade hoje, a sustentabilidade é isso, é terem atenção ao contexto, a comunidade, e não apenas plantar uma Margarida, árvore. hoje fala-se muito de problemas de qualificação dos patrões em muitos estudos económicos e prospectivos. Estes patrões destas marcas eram especialmente qualificados ou tinham aquilo que determina muitas vezes o sucesso do negócio, que é a tal visão que permite à marca manter-se? Muitas delas começaram, digamos assim, no primeiro metade do século XX. Certo. Muitos deles não eram qualificados, até por uma questão de contexto histórico, não é? Mas se nós pensarmos, por exemplo, no fundador da Vista Alegre, que é uma marca que hoje celebra 200 anos, era uma pessoa qualificada, vinha de uma família também privilegiada, mas tinha essa visão, porque se nós repararmos na história, uma das coisas que para ele era fundamental era que todos os seus funcionários tivessem formação em várias áreas, nomeadamente música, teatro. Era conhecido por fazer com que as pessoas tivessem explicações, os filhos dos funcionários tivessem explicações de biologia, de matemática. Portanto, era uma pessoa que do alto do seu privilégio também tinha uma visão, não é? Mas temos marcas como, por exemplo, enfim... Não eram todos privilegiados. Não eram todos privilegiados, não é? A Ramírez não eram particularmente privilegiados, nascem no Sul, como o Carlos há pouco dizia, e é importante que eles agora estão no Norte e são conhecidos como uma empresa do Norte, mas começam no Algarve, não é? Nas indústrias conserveiras. Mas o que eu acho que eles têm todos em comum é esta visão muito diferenciada do mundo, e têm um arrojo, quase uma vontade de fazer diferente, ter a certeza de que tinham de fazer diferente, mesmo que às vezes não soubessem exatamente onde é que era essa diferença, mas tinham a certeza de que tinham de ser diferentes daquilo que se fazia e de arriscar para ter uma marca diferente. Mas um arrojo começado numa época economicamente diferente, longe do tempo da internet. Muito longe do tempo da internet. E, portanto, desse ponto de vista, o contexto em que foram criados, até depois pegarmos na questão da forma como publicitaram, certo. E algumas delas esse peso é muito relevante, isso fez a diferença, as poucas armas agarradas num momento difícil, a visão revelou-se aí? Eu acho, novamente, eu acho que temos de pôr em contexto, porque também era mais fácil, se fosses muito bom, destacar-te num lugar onde havia muito menos, não é? Portanto, é óbvio que isto não tirando nenhuma qualidade a cada uma das marcas quando nascem, mas nascem todas elas em contextos tão diferenciados da história que, quando se destacam, torna-se mais fácil destacarem-se mesmo não havendo internet, ou se calhar porque não há internet. O Carlos saberá responder isto melhor do que eu, não tenho a certeza. Mas a forma de construir uma marca, e o Carlos corrigir-me-á se eu estiver enganada, porque ele é especialista nisto, a forma de construir uma marca há 200 anos ou agora, provavelmente é a mesma. Os princípios basilares da sua construção, a visão que tens de ter para elas, provavelmente, o que eu sinto é que é exatamente a mesma. Carlos. É exatamente a mesma. Concordo. Fazer uma marca é criar uma relação com alguém, com uma pessoa, e tentar fazê-lo de um produto ou de um serviço com uma pessoa que o possa consumir de uma forma recorrente. O que é que o Sr. Guedes fez? Ele era conhecido por andava sempre com... O Sr. Guedes do Mateus Rosé, só para quem... Com saco plástico. Exato. Com saco plástico com 2 garrafas. Garrafas particulares, ainda duas assim. Garrafas que ele tinha... Ele fez tudo ao lado. Era um mercado de branco e tinta. Exato. Ele faz rosé, as garrafas faz um cantil da coisa. Pede emprestado a imagem do palácio, do solar. Mas aquilo que ele faz, sobretudo, é o marketing de proximidade, que era levar 2 garrafas e almoçar consigo, bebíamos uma e dava-lhe a outra para...
Tinhas de oferecer a alguém, convidar alguém. E depois distribuiu também pelos embaixadores, Exato. não foi? Sim. E aquilo que gostava de trazer aqui é que quase todos os fundadores dessas marcas eram marketeers. Sem Eram saberem, marketeers não é? sem saberem. Era uma espécie de marketing vazio, chamo marketing vazio no sentido como é que ele se chama? Do Agostinho da Silva, vadio, marketing livre, Menos regras não, e mais não emoção, documentado, não é? e portanto a Intuição? questão de naturalidade, sim, de intuição, mas faz natural e faz como um rio que vai encontrando Orgânico, que vai quase. encontrando o seu caminho, mas sempre com uma noção. Todos eles tinham uma noção muito clara de que a qualidade não era suficiente, que era preciso vender. Talvez menos a Vista Alegre. A Vista Alegre, eu diria que tem um contexto um pouco diferente. Tinha também talvez, um posicionamento logo... talvez das outras. não é? Mas a pasta, por exemplo, Couto, é um exemplo disso num contexto particular, não é? Claramente. Portanto, sabia que era preciso vender e a notoriedade da pasta medicinal Couto passa pelos anúncios que eram fascinantes e eram inventados pelo próprio Carlos, mas como é que se fundador. mantém a frescura da marca Couto baseada... A publicidade mudou muito, quer dizer, Certo. como é que se mantém ainda hoje esse fascínio e magnetismo do Couto, por exemplo? No caso da pasta medicinal Couto, a pasta medicinal Couto conseguiu um estatuto... Temos de dizer pasta dentífrica, desculpem. Agora não podemos dizer medicinal já. Ok. Eu sei, é um problema, eu também não consigo. Desculpa, não Temos de pedir desculpa à União Europeia, está tudo certo. Não sei essas regras. Mas pronto, a pasta Couto. A pasta Couto conquistou um estatuto de categoria. Categoria medicinal, como se pode dizer. mas conseguiu uma outra coisa, que ela representa uma idade, um momento, uma história, uma ideia, uma memória. E aquilo que uma marca mais importante tem é quando ela consegue ter um espaço na nossa memória, porque significa que ela consegue, inclusive, viver depois de morta. Que foi um pouco o que aconteceu com a Sanjo, o que aconteceu com a Couto, que representam elas são capazes de hibernar como os ursos. Ou seja, elas são de tal modo fortes que hibernam e voltam num Quando momento regressam com força regressam mesma, com não é? nostalgia, primeiro com nostalgia, não é? Por isso começou-se por vender na vida portuguesa, oferecia-se como retrato de uma época, para que então seja possível injetar energia e transformar-se novamente num produto. Mas entra aqui depois a inovação de cada uma destas marcas. Certo. E a questão é, a inovação está mais nestas marcas, na embalagem, na forma de vender, no marketing associado desta marca, ou nos próprios produtos? Está em na tudo. parte dos casos. Está em tudo, na verdade, mas, por exemplo, em casos concretos como a pasta Couto, de que estávamos a falar, ou como a Benamor, um produto cosmética que mantém praticamente a fórmula, tirando as alterações que foram precisas fazer, novamente por causa das regulamentações europeias e tudo. Aí está, se quisermos, no refrescamento da imagem, e se olharmos para elas, a Couto mantém a sua imagem praticamente inalterada, porque trabalha esta memória e este sentir, não é? Portanto, o que eu acho que há aqui é um trabalho de recuperar essa memória e fazer-nos sentir coisas com ela, não é? E não estragar. Às vezes, alguma simbologia ligada às marcas, exatamente, com o risco de ser estragado na intervenção que se faz. Exatamente. Agora, claro que tens em alguns... Eu acho que é muito curioso, por exemplo, a história dos logos da Vista Alegre, não é? Quando nós olhamos para a história, a Vista Alegre tem dezenas de logótipos ao longo do tempo, porque primeiro eram da coroa, depois já não eram da coroa, portanto põe coroa, tira coroa, muda lettering. Mas... Até porque os logotipos são sinais objetivos do ano. Exatamente. E portanto tem até alterações. É muito engraçado, não é? Porque aí também há inovação, mas há sobretudo, depois imagina as marcas mais industriais, uma Sanjo, uma Vista Alegre, mesmo o Molaio, a Renova, há inovação nos processos. Na Renova tem muitos produtos novos. Tem imensos produtos novos e aí há inovação nos processos e não só na forma de vender. E a Renova, por exemplo, é um bom exemplo disto, que é,
ok, passámos todos a usar papel higiênico colorido, nem que seja para decorar a nossa casa de banho ou para oferecer, mas há uma inovação, tem de ser acompanhada por uma inovação dos processos, porque senão também ficas para trás em termos de qualidade e depois de conseguires concorrer no mercado internacional, que é outra coisa que todas elas têm em comum, não é? Em alguns casos, essa inovação passou por criação de unidades dentro das empresas. Certo. Descreves o caso da Delta, por exemplo. Certo. Penso que a Sanjo também tem muito este lado de uma inovação tecnológica dentro, Certo. que também decorreu do próprio processo da própria empresa, é isso? Sim, aprenderam, não é? A Sanjo era um daqueles casos que nós falávamos no início, não é? Que a Sanjo morre, inicialmente ali, oficialmente no meio da década de 90, em 96. Depois ela é recuperada, a seguir é comprada a marca por um outro empresário que decide fazer as sapatilhas. Pois, falar da Sanjo, as sapatilhas. Decide fazê-las na China. Pois. E é... Porque isso tem uma quebra da confiança daqueles valores iniciais da marca. Foi um erro? Sim, foi mais do que um erro, foi desastroso. Foi uma catástrofe. Porque uma catástrofe. Morreu outra vez. Se põe em causa, está-se a pôr em causa os princípios pelos quais levaram aquela marca a ser tão admirada. E portanto não era um fator higiênico, certo, de ser feito em São João da Madeira ou em Guimarães, ou passar a ser feito na China. E portanto, quando nós estamos a falar desses movimentos de recuperação, e vejo que tem uns seis, eu venho walk the talk. Walk the talk, não é? Ou seja, fez parte da minha adolescência, e é preciso sempre analisar quais são as razões físicas e não físicas que levam uma marca a perdurar no tempo. Há muitos exemplos de intervenções desastradas desse ponto de vista, certo, Carlos? Certo. Há talvez até mais casos de insucesso do que sucesso. Gosto muito da ideia de trazermos os de sucesso, porque são esses que nos importam continuar a alimentar, mas quando nós pomos botox nas marcas, ou botox de diversas naturezas, ou se faz interpretações cuja intenção é muita pressão comercial, por exemplo, querer pegar em alguma coisa e modernizá-la demais, etc, faz perder as suas raízes. É como se eu quiser que uma árvore comece a dar frutos e às tantas eu começo a cortar as raízes porque elas já estavam muito longas. Só ainda na questão dos insucessos, a intervenção de técnica, vou dizer, de marketing externa, pessoas que não são, por exemplo, portugueses, não compreendem a importância daquela marca para o tal identidade e imaginário português, é um fator de risco para que elas, no fundo, possam não ter sucesso? Eu diria que a nacionalidade não é propriamente o fator de risco. O fator de risco será a incompetência, no sentido de não ser capaz de estudar, de interpretar, de ver fundo, de ir ao fundamento, não é? Até porque a Benamor tem agora um proprietário e CEO francês, sim, portanto, que percebeu muito bem. Pois, exatamente, ou seja, tem a ver com a sensibilidade, com a competência e não apenas com a nacionalidade. Era isso que eu queria chegar. Algumas dessas marcas tiveram uma espécie de uma alteração de propriedade e investidores externos. Benamor, o próprio Croft, de certa forma, também é isso, não é? Bom, a Croft já nasce com investidores externos, se quisermos assim, não é? E não sei se é agora que é para responder à pergunta sobre porque é que ela vem no final e porque é que não vem no início, porque... depois vou-te responder a isso. A Croft vem no final do livro porque eu tinha pensado em fazer só 10 marcas. É um número redondo, nós gostamos disto. E 10 marcas que respondiam a vários critérios, nomeadamente de ser diverso geograficamente, ou o mais diverso possível, e com a maior diversidade de setores possível. Portanto, eu não queria repetições. Mas quando cheguei ao final do livro, apesar de achar que o Mateus Rosier era absolutamente incontornável, claro, porque é provavelmente a história de marketing mais famosa de Portugal, não é? E mal amado. E mal amado. Por tudo aquilo que o Carlos disse. Mas depois no final pensei, quer dizer, não posso não ter o vinho do Porto, porque o vinho do Porto foi de facto o primeiro produto verdadeiramente internacional do nosso país. E portanto fui buscar a Croft, que é dita
a marca mais antiga, isto depois é uma discussão com as Sim, famílias. sim, claro. Portanto, fica assim, é dita. Mas é certamente uma das mais. Mas certamente uma das mais antigas. E, portanto, a Croft já começa, como praticamente todas as marcas de vinho do Porto, com uma família que não é portuguesa. E temos de agradecer muito a todos os ingleses que vieram investir, não só na produção, mas na distribuição do vinho do Porto. E hoje o Reino Unido continua a ser um mercado importantíssimo. Portanto, não há um problema em nós termos estrangeiros, como o Carlos dizia, não há um problema em nós termos novos acionistas. E a Vista Alegre é talvez um caso, dos casos mais mediáticos, em que nós vimos um grande grupo entrar numa empresa que, quando era uma empresa familiar, foi um desastre em termos de gestão. E podia ter acabado, apesar de ter todos os princípios familiares e valores, mas aquelas Assembleias Gerais, de quem ainda se lembra, porque eram muito noticiadas, aquilo era, quer dizer, um desastre total e iam acabar com a marca. Portanto, a entrada de novos acionistas e novos proprietários, como aconteceu em várias marcas das que estão aqui, se os proprietários perceberem exatamente a história da marca, os princípios que as fundaram, e se os respeitarem essa história, internacionalizando-os, trabalhando para o futuro, pode ser um casamento muito Porque feliz. são pouco suscetíveis às crises, as histórias contam, nós não vamos contar o livro, vamos ter que ler, que elas, a Benamor, a Olaio, a Vista Alegre, a Viva Lamego, passaram por momentos relacionados com as crises económicas. Estamos num país periférico do ponto de vista económico, tivemos várias crises no século XX e no século XXI, ao contrário da Ramírez, não é? Que é uma boa marca de crise, certo? Ramírez é uma ótima marca de crise. Aliás, eu gosto muito da história da Ramírez, porque eu acho que é uma delícia ouvir e ir àquela fábrica, e porque a família Ramírez tem é uma tranquilidade com que fala de qualquer crise, que é muito inspirador. E o senhor Manuel, o falecido senhor Manuel, não o novo Manuel à frente, é muito complexo às vezes nas marcas familiares, dizia uma coisa muito bonita, não é? Que dizia: ouçam, uma lata de conserva é uma coisa que fica connosco para sempre. E ele fazia questão de ter lá uma latinha que abria assim, uma com 100 anos, para ver como é que ainda estava. Porque as conservas têm isto, não é? Elas são aquilo que nós compramos sempre que nos vemos aflitos. O que é que faz parte dos kits de sobrevivência dos soldados, a chamada ração de combate? Conservas. O que é que todos nós fizemos quando veio a pandemia? Fomos-nos encher, além do papel higiênico, fomos-nos encher de latas de conserva. Sim. Porque nos dá segurança. São coisas que atravessam os anos. Portanto, nas crises, as conserveiras ganham imenso dinheiro, o que é muito curioso. E a Ramírez, eu acho que conto esta história no livro, eu vou fazer aqui essa publicidade porque acho mesmo divertido. A Ramírez, praticamente sem anunciar, como houve uma grande diferença, lembram-se, não é? Houve as diferenças dos preços, até por razões óbvias, não é? E o que a Ramírez fez foi, sabendo da dificuldade das famílias portuguesas, aumentou em 20% o produto dentro das latas, praticamente sem comunicar. Portanto, foi uma forma de devolver quase à comunidade, porque a empresa acredita nisto. Sem comunicar. Depois foi-se percebendo, e houve assim uma comunicação muito levezinha, porque eu acho que todas as marcas estavam a comunicar outras iniciativas e, portanto, também começaram a ser contactados para saber o que é que iam fazer, não é? Para ajudar. E a Ramírez lá anunciou que tinha aumentado em 20% o produto dentro da lata sem mexer no preço. Mas isso significa também que há quase aqui um devolver à comunidade, não é? E se nós acreditarmos nesta coisa, se quiserem, meio esotérica, de que quando nós damos algo, recebemos, se calhar, quer dizer, recebemos no dobro. Recebemos no dobro. E uma empresa que tem quase 200 anos, claro, também já pode dizer isso com alguma propriedade. Eu acho que isto é quase poético, não é? E o que a Ramírez disse foi: então, mas nós na crise aumentamos sempre as nossas receitas. Sempre. Porque as pessoas nos vêm buscar. Porque nós somos uma marca de crise. Então, nós vamos devolver e vamos dar mais. Carlos, como é que se exportam estas marcas portuguesas, digamos assim, porque tendo em conta o feroz contexto de concorrência? E o que é que elas têm que pode fazer a diferença nesses mercados? Aqui temos alguns exemplos de diferentes comportamentos e diferentes percentagens de relevância do mercado internacional para estas marcas. Mas globalmente falando, como é que Portugal faz carrilar as suas marcas? Estas em particular têm uma enorme vantagem. Têm idade, têm história. Isso vale muito no mercado? Vale mais nos mercados do que noutros, não é? Se estivermos a falar no mercado de inovação, a história vale menos, não é?
Ou seja, se calhar uma inovação pode partir de uma empresa que foi iniciada ontem, mas provavelmente uma fábrica de conservas terá um argumento muito importante, ou uma fábrica de louças, ou o que seja, expor que existe desde o milénio passado, que já passou por não sei quantas guerras, que já passou por isto, por aquilo, tem uma longa história para contar. E na verdade, o que é uma marca? É uma história muito sedutora, que não termina e continua sempre no dia seguinte. É mais fácil exportar uma marca dita de luxo? Não sei se é mais fácil ou mais difícil. Tendo em conta a necessidade de massificar ou não a exportação. É sempre difícil nós termos sucesso num mercado que não é o nosso, que não é o natural. Não é? E portanto não há menos barreiras no mercado de luxo que há num mass market. Aparentemente, parece que portanto, podemos ter um foco mais objetivo. Eu acho que o argumento que essas marcas têm, todos, independentemente dos setores, tem uma história para contar. O produto vem depois da história. Percebe o que quer dizer? Nós focamos muito nas coisas em produto, em serviço, focamos muito naquilo que se chama a qualidade intrínseca das coisas, quando na realidade nós consumidores consumimos através de uma coisa que é a qualidade percebida. E entra o chamado storytelling da marca. É a qualidade que nós percebemos. Nós não somos especialistas em nada, certo? A não ser, eu comprei esses sapatos porque gostou. Faz alguma ideia. Gostamos e são confortáveis, não é? Não sabemos como é que eles são. Não faz ideia. Isso quer dizer que se apostar na contar a história da marca, isso fará toda a diferença, é isso? Mais de 50% do valor de uma marca passa precisamente pela qualidade percebida. A qualidade percebida é resultado daquilo que eu acredito que a marca é. Contando a história, contando as peripécias, contando o seu trajeto, a maneira como olha para o mundo, partilhando uma ideia de marca que não é um nome, nem um logotipo colocado numa embalagem, é sim 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações de pessoas que fizeram, que olharam, que trocaram, que viraram ao contrário. O mundo vai comprar isso. O mundo compra isso. Mas aliás, tem que investir muito para que o mundo saiba desta história. Não, essa parte é a parte que eu ando há muito tempo a tentar dizer que não. Hoje. Mas é porque essas histórias que estão aí no livro provam que não é isso. Nenhuma dessas pessoas teve sucesso porque investiu muito na sua marca ao princípio. Ela teve sucesso porque teve talvez 4 coisas: persistência, paciência, resiliência e consistência. Se tiver dinheiro, tanto melhor. Certo? Mas estas 4 coisas são aquilo que permitem, de uma forma consistente, resiliente, fazer com que uma marca tenha espaço junto de um mercado ou junto de um consumidor. Aquela teoria de que Portugal não pode ter marcas fortes porque não tem capacidade de investimento não me convence, porque as marcas que tiveram sucesso, dou sempre o exemplo, então quando dizem no norte dos têxteis, não é possível ter marcas dos têxteis, dizem assim, olha, não é possível, mas há ali um senhor ali numa vila um bocadinho mais acima, lá na Galiza, que inventou uma coisa que, se saiba, ele não tinha nem dinheiro nem grande competência. Ele tinha uma loja de roupa e fez uma coisa que se chama Zara. E portanto, tinha um mercado natural um pouquinho maior. Não sei, a Galiza não era propriamente um mercado muito mais sofisticado. E portanto, o que eu quero dizer é, o que esse senhor tinha, o senhor Ortega é o mesmo que esses têm. Margarida, vamos à questão da exportação, também está na parte final, há um conjunto de observações que a Margarida traz em jeito de conclusão e foca muito a questão das exportações, que se liga no fundo a estas marcas também, aqui pegando naquilo que o Carlos estava a dizer. O que é que sublinhava neste ponto? Bem, acima de tudo, o problema que nós temos, agora que está melhor, em exportar, não é? Grande parte
ou melhor, o problema de grande parte das marcas em Portugal é que não nascem agora logo a pensar na exportação. O que é um erro, porque o nosso mercado, por mais que nós queiramos, tem no máximo 11 milhões de consumidores. Mas estas marcas também não começaram assim. Depende. Por exemplo, o Mateus Rosé, como o Carlos Começou, dizia há sim. bocado, agarrava em 2 garrafinhas e o senhor Guedes mandava 2 garrafinhas para cada embaixador de cada país e dizia assim, beba uma e ofereça outra a outro amigo. Ia. Não é? E por isso é que a Rainha de Inglaterra acabou a ver o Mateus Rosé. Foi para o espaço e tudo, não foi? Foi para o espaço e tudo. Isso agora não vamos contar. Temos de ouvir só as músicas assim. Sim. Portanto, estas marcas começaram a pensar, não terão sido todas, mas grande parte delas começaram a pensar logo, quer dizer, algumas não conseguiram pensar, porque muitas também nasceram muito perto do Estado Novo, não havia cá exportações para ninguém. Claro. Mas as marcas portuguesas, e nós vemos isso quando analisamos os dados, não é? De quantas nascem registadas em Portugal e depois quantas se registram internacionalmente, são pouquíssimas. Continuam a ter muito medo. E a exportação é absolutamente fundamental para a manutenção das marcas. Podem tentar ganhar o mercado nacional, é importante que ganhem o mercado nacional, porque é preciso este sentir, estas emoções de que o Carlos fala, não é? É assim que as marcas se constroem, esta história é construída também, porque há uma base nacional, tem de haver raízes para se perceber porque é que ela nasce e porque é que ela nasce aqui e como é que cresce, mas é impossível sobreviver se nós não internacionalizarmos. E aquilo que nós sabemos também é que marcas internacionais fazem países mais fortes, fazem economias mais fortes. E nós vemos isso com dados concretos na Irlanda, por exemplo, onde é preciso que... É muito preciso que se perceba, quando nós falamos em indústria, talvez isto seja uma E agora consultação que às vezes se faz. falamos de reindustrialização, por exemplo, da Europa e de Portugal. Exatamente. Quando se fala em indústria, nós não estamos a falar só do setor metalomecânico, que eu acho que às vezes ainda há muito esta ideia em Portugal. Quando se fala em indústria, fala-se de pasta Coto. Fala-se... Eu podia falar de mais de 30 marcas que não estão aqui, portanto este livro é assim muito injusto porque há muitas outras marcas a fazer isto. Fala-se de ourivesaria, fala-se de cerâmica, fala-se de têxtil. Tudo isto é industrialização do país. E o peso do tecido industrial e ter uma economia industrial, um tecido industrial forte, é muito importante para nós termos uma economia forte. Portanto, quando nós pensamos em marcas que podem contribuir para a economia nacional, é muito importante que sejam marcas com uma base industrial, porque o que são serviços nós já Certo, temos. claro. Não Sim, é? mas se me permite complementar, fala-se muito em reindustrializar, mas pouco em criar indústrias de marcas, ou seja, Exatamente. porque se nós industrializarmos ou reindustrializarmos e meramente formos fornecedores de marcas de outros, não é? Aquilo que nós estamos a ser é a China da Europa, de alguma maneira, não é? E estamos. De alguma forma. Em alguns setores estamos, não é? Por isso é que a Inditex vinha cá fazer... Exatamente. Portanto, fazer os e testes. contentamos com o facto de dizermos que somos tão bons, que a Louis Vuitton vem cá comprar e que não sei quantos. E isso há uma certa ideia de... É provinciano, eu vou dizer. O Carlos não quer dizer, mas eu vou dizer uma coisa que aprendi e tudo, pronto, partilho. É uma ideia fuleira. Eu não sei se sabem o que é fuleiro. O fuleiro é aquele que pressionava o fole do órgão. E portanto é uma subcontratação. É um subproduto. É um subproduto. Ok. Portanto, era uma pessoa cuja única missão no fole era, no órgão, era pressionar o fole. Portanto, temos um papel fuleiro, papel de fuleiro, numa cadeia de valor onde para nós fica uma pequena parte e continuamos a alimentar um país pobre, eventualmente até reindustrializado. Portanto, pensar global, no fundo... Ter ambição. Ambição, desse ponto Sermos de vista. ambiciosos, que somos pouco, eu acho. A questão da distribuição não se coloca, o Carlos a nota que ele quer deixar em relação à massificação das marcas, é? Sim, só há barreiras. Hoje não se faz da mesma forma que se fazia quando se tinha um mercado fechado. É preciso ter uma presença no digital, é preciso abrir caminhos noutros lados, mas o princípio de vender uma diferença, de encontrar um espaço que é só nosso é o mesmo. Há mais concorrência, também há mais mercado.
É proporcional, não é? É mais ou menos. A questão do erro, do falhar melhor, para citar o Beckett. Exato. Deste ponto de vista, o erro foi fundamental nestes projetos todos? Todos. Sobretudo porque todas elas aprenderam com o erro. E o Carlos dizia há pouco uma coisa muito importante, que é nós falamos muito das marcas que erram. Abrimos telejornais com as marcas que falham, com as empresas que vão à falência, e falamos muito pouco das que têm sucesso. Mas todas as marcas que têm sucesso têm muitos erros pelo caminho. O grande segredo aí é aprender com eles e fazer melhor. Todos nós erramos. É o princípio básico da ciência, eu digo sempre isto, e não percebo porque é que é tão difícil de perceber, não é? A ciência, as grandes descobertas científicas nascem dos erros. Temos de errar, temos de falhar, faz parte do nosso processo. Quando somos bebés também caímos para aprender a andar. That's how it works. É assim que funciona, não é? E, portanto, todas estas marcas tiveram uma coisa muito importante, que foi perceberam onde erraram, a tempo, ou umas não foi a tempo e depois os proprietários seguintes, os acionistas falências, seguintes, não é? certo, mas o que aconteceu a seguir? Os proprietários seguintes, ou acionistas, olharam e disseram, aqui erramos, não podemos fazer isto novamente. Portanto, há uma importância de não se apagar o erro, e falar desses erros é também construir bases mais sólidas para empresas e marcas mais sustentadas. E devemos estar sempre no plano de estrito do mercado, ou deve haver alguma ajuda em especial para estas empresas? Ajuda... No sentido de manter marcas icónicas para Portugal. Isso é uma pergunta com uma rasteira. Eu sou uma profunda liberal da economia e acho que a economia de mercado funciona por norma. Portanto, eu não tenho a certeza nesta altura em particular, se falar em marcas estratégicas. Nós temos visto o que é que tem acontecido às intervenções públicas em marcas estratégicas. Mas há as áreas estratégicas que escolhemos as marcas. Mas eu gostava de pôr uma nota aí. Força. Eu acho que deve haver intervenção do Estado, mas não é em marcas estratégicas. É em políticas públicas que discriminem o não-marquismo. Ou seja, hoje nós temos apoios idênticos a quem faz só indústria ou quem faz marca. Certo. E isso não é correto. Aí Portanto, não me estamos de refiro agora vou pegar nesta marca porque é mais importante que a outra. Não, de todo. Aí estamos de acordo. Eu acho que deve haver... Política pública Certo. que diz, opa, queres fazer a tua marca, tu queres internacionalizar, pá, o Estado vai-te criar as condições possíveis para que possa ajudar alguma coisa. Não acho que deva haver a marcas específicas ou a setores específicos. Acho que deve não tem. Haver a projetos, mas em igual... É em uma pé de política igualdade. pública, não é igualdade. Mas nós não vivemos num país... Não é escolher a marca, dizer, olha, Certo. a minha é mais importante que a tua, e portanto, não, isso não me parece Se a correto. pergunta é... Não, mas deve apostar em áreas estratégicas o Estado, depois independentemente das marcas que vão florescer Eu não nesse acredito contexto. nessa visão também planeada do Estado. Também não. Ok. E portanto, pronto, a única coisa que me divide, e já publicamente já disse isso, acho que a TAP tem uma relação diferente, porque acho que uma companhia de bandeira tem um papel diferente na economia do que outras empresas que são consideradas estratégicas, e portanto aí divide-me completamente numa perspectiva mais liberal de deixar que o mercado funcione. Que acho que deve haver um contexto que seja mais favorável ao nascimento e crescimento, sobretudo ao crescimento de empresas e marcas em Portugal. E não há, efetivamente. Ou então, podemos ao contrário, ou mais desfavorável para quando isso não acontece. Ou mais desfavorável para quando isso não acontece. Se quisermos, Sim, é para ajudar a perceber. Certo. E que não seja igual. Certo. E que não vejamos, como já vimos tantas vezes, ministros da economia, não é o caso do atual, mas já vimos anteriores, a vangloriarem-se que agora abriu mais uma fábrica que vai fabricar tudo para a Louis Vuitton, ou para não sei. Onde é que está a consciência do acrescentar valor em termos nacionais? Sim. Eu acho que nós somos pouco amigos da marca Portugal. Ou seja, nós não valorizamos a marca Portugal. E isto que o Carlos diz é muito importante. O ouvinte pergunta, o que é a marca Portugal? É nós... Não, primeiro o Carlos, que é para ele depois fazer a crítica a seguir. Vamos. Não, a marca Portugal é aquilo que faz a diferença. O valor da marca Portugal é aquilo que faz a diferença entre o país rico e um país pobre. Nós andamos a discutir as questões da economia. Se eu tiver uma marca Portugal, é aquilo que acrescenta valor aos produtos, aos serviços, ao território, ou que seja, ou acrescenta ou desacrescenta, não é? E portanto nós não estamos a saber gerir as suas dimensões, porque
Por exemplo, a marca Portugal, no que diz respeito ao território, geografia física e património edificado, nomeadamente aquele que se vende, que são as casas, está no mercado internacional. Estando no mercado internacional, começou a colocar preços que são internacionais. Portanto, está ao seu devido valor. Portanto, as pessoas não compravam. Criou um enorme problema para as pessoas que cá estão. O azeite, por exemplo, para dar um exemplo oposto, o azeite não se toma conta. O que é que acontece? É vendido a granel para empresas italianas que conseguiram convencer a Europa, porque há uma proveniência europeia do azeite e, portanto, convenceram o mundo que o melhor azeite do mundo é italiano e compram-no abaixo valor em Portugal, e não só em Espanha e na Grécia, etc. Portanto, o ativo é o principal ativo pelo qual nós temos de conseguir acrescentar valor para aquilo que nós fazemos. E onde é que estas marcas entram aqui, então? Conseguiram fazer o oposto daquilo que o Carlos estava a dizer. Ou seja, conseguiram mostrar que em Portugal é possível concorrer no mercado internacional, que os produtos portugueses têm imensa qualidade. E eu acho que há aqui um exemplo, se calhar para o comum ouvinte, que o Carlos deu, que é muito importante, que é, se a Louis Vuitton vem fazer coisas a Portugal, e se nós estamos tão orgulhosos porque a Louis Vuitton vem comprar coisas a Portugal, porque é que nós não vendemos as coisas que produzimos em Portugal sob a marca Portugal? E porque é que nós não conseguimos convencer os consumidores de comprar um casaco, uns ténis, umas sapatilhas feitas em Portugal, que isso tem exatamente o mesmo valor? Não terá o Louis Vuitton, porque o Louis Vuitton depois vamos falar de marca e afins, mas enfim, mas que tem exatamente o mesmo valor do que uns sapatos feitos em Itália, onde, a propósito, se vendem muitos sapatos feitos em Portugal, com a marca Itália. Portanto, estas marcas conseguiram colocar Portugal no seu produto e fazer-se valer, dizendo, não, nós vimos de Portugal e é por isso que nós temos valor também. Faz sentido haver alguma promoção conjunta, cruzada, entre marcas ou entre marcas e a imagem de Portugal? Claro. Aí até do ponto de vista de uma política até pública de expressão do país? Claro que faz. Aliás, aquilo que se viu, por exemplo, que aconteceu no vinho, e desde a criação da marca Wines of Portugal, não é? A Vini Portugal, que foi criada mais ou menos há cerca de 20 anos, e aquilo que se viu, apesar de ainda haver oficialmente, foi há 20, eles começaram a trabalhar há uns 30, sim, não é? Essa marca. Exato. E aquilo que se viu é que, sim, 2010 foi a oficialização. Aquilo que se viu, e os dados são muito concretos, é que a partir do momento em que se começou a vender a marca Wines of Portugal, o posicionamento de Portugal no mercado internacional mudou. Ainda não está onde nós queremos, mas mudou. Porquê? Porque há uma ação concertada. Quer dizer, Portugal tem mais vinho do que outros países. Não tem, mas também não tem assim tanto menos. Portanto, vamos posicionar por qualidade e vamos ser mais fortes todos juntos, não é? Porque cada produtor, quer dizer, os produtores são pequeninos, é o que é o tamanho do nosso país. Mas concertados, nós garantidamente chegamos mais longe. Gostava de ouvir o Carlos sobre esta questão da concertação de venda. Sim, sou absolutamente a favor de que hajam iniciativas conjuntas, já sou autor de um programa que é o Portugal Sou Eu, e portanto tem essa questão. Depois, o segundo, sou um dos responsáveis por ter criado um movimento que chama-se Marcas para Portugal, e portanto sou muito suspeito nessas matérias agregadas das marcas, e acredito não só naquilo que estava a dizer, portanto, de monossetor, como acredito que hajam ainda interesse em fazer outro tipo de promoções cruzadas, Aquilo que o Turismo de Portugal fez fazer. Sim, mas por exemplo, para mim o conceito das marcas por Portugal é porque nós vivemos aqui um pouco uma pescadinha de rabo na boca, que é dizer assim, há poucas marcas porque a marca de Portugal não tem tanto valor, mas para a marca de Portugal ter mais valor também é preciso haver mais marcas. Portanto, é preciso fazer aqui um movimento conjunto entre estas questões. E depois também uma segunda coisa, se me permitem, que é as marcas maiores têm mais capacidade de tração de marcas mais pequenas. Portanto, esse movimento também de
Claro. Uma solidariedade entre marcas, não é? Solidariedade e interesse. Quer dizer, não precisamos de colocar isso só num plano de... Mas solidariedade não tem de ser mau. Sim, não, mas depois não fica só aquela ideia de que é bonito. Tem interesses comuns. São interesses comuns. É mesmo, são mais forte. Claro. Os italianos promovem numa feira, por exemplo, de revestimentos cerâmicos, levam pizzas. Certo. Porquê? Porque os cerâmicas não se comem. E, portanto, levam pizzas e têm as pessoas todas lá, à hora do almoço, a comer pizzas e a seguir a comprar revestimentos cerâmicos. Portanto, nós devíamos... É gostarmos todos mais de Portugal. É vendermos no fundo, é vendermos todos mais Portugal. Duas perguntas muito rápidas para fechar. Mão de obra especializada especificamente na questão, por exemplo, da Vista Alegre, há aqui umas notas sobre algumas dificuldades. Estamos a falar de marcas um pouco específicas. É um problema muito localizado ou é um problema que estas marcas estão a sofrer? É um problema transversal, sobretudo em profissões que ainda exigem alguma manualidade. Portanto, tudo o que são artífices, há efetivamente um problema de mão de obra, não só em Portugal, no mundo inteiro. Portanto, há nos vários setores, sobretudo na Europa, nota-se muito essa falta de mão de obra, que eu acho que se poderia resolver, se posso deixar já aqui a dica aproveitando, com uma maior integração, ou uma maior comunicação entre as empresas e as universidades. Ou seja, uma coisa que a Vista Alegre faz desde há muitos anos, não é? Porque está ali perto da Universidade de Aveiro, é conversar muito com a universidade e perceber onde é que pode ir buscar pessoas e animá-las já, se quisermos, para alguns setores em particular. É claro que as marcas, estas indústrias, estão a precisar cada vez de profissionais mais diferentes, não é? Porque a Vista Alegre, por exemplo, agora precisa muito mais de engenheiros mecânicos que desenvolvem uma série de coisas, que era algo que não precisava antes, mas eu acho que uma comunicação e algumas políticas públicas mais concertada entre quem educa, não é? Quem forma e as necessidades do mercado de trabalho era meio caminho andado e se me permitem, acho que desaparecer, por exemplo, ou desinvestir no ensino politécnico e nos cursos mais virados logo para a indústria foi um erro tremendo. Sem prejuízo do Carlos queria comentar isto, a questão que eu queria colocar ao Carlos tem a ver com o seguinte, tem a ver com a comunicação destas marcas ainda. Algumas fazem de uma forma mais discreta, a Margarida deu aqui alguns exemplos, outros apostam em maneiras diferentes de comunicar, de outras plataformas, apostam em podcasts, criam revistas. A questão é se marcas com esta magnitude, história e preponderância também precisam inevitavelmente dos chamados influenciadores. Sim, então vou começar por aí para não me esquecer, porque eu já comento o anterior. Sim, as marcas sempre precisaram de influenciadores. Hoje os influenciadores parece que passaram a ser, digamos, uma moda, não sei, profissionais muito bem pagos, diga-se de passagem. É como os corretores imobiliários também são profissionais muito bem pagos, não é? E, portanto, sempre que se faz uma transação de uma coisa valiosa, e se ganha a comissão, tende-se a ser relativamente bem pago. A questão é com que consistência que depois isso se consegue fazer. Mas acho que sim, que sempre foi necessário encontrar mensageiros para que a nossa mensagem chegue ao sítio certo. E um influencer contemporâneo é isso, tem o seu canal. É mais delicado nestas marcas em particular? Não acho que seja mais delicado nestas marcas em particular. Acho que é um canal de comunicação como os outros que estão disponíveis. Nós temos provavelmente em Portugal o influencer com mais peso no mundo, não é? Que é o Cristiano Ronaldo, e portanto a Vista Alegre fez uma operação com o Cristiano Ronaldo que tem esse objetivo, certamente. Não tem a ver com o Cristiano enquanto capitalista, não é? Sim. Mas sim enquanto a capacidade de penetrar, nomeadamente, nos mercados asiáticos. E, portanto, os influenciadores têm um enorme peso. Agora, acho que como em todos os momentos da história, pronto, há de tudo, não é? E confunde-se quantidade com qualidade. E pronto, estamos num momento meio barroco, talvez, dessa área. Aquilo que eu queria dizer em relação ao ponto anterior é um dos pontos que mais me toca e com o qual gostaria mais de contribuir. Ainda a semana passada estive
Estive em Veneza na feira, na Bienal, que é a Homo Faber. A Homo Faber é o sítio do mundo onde se tentam reunir as artesanias, no fundo, os fatores de diferenciação dos países, e a capacidade de não só manter essas manualidades, como as promover socialmente. Não é possível continuar a ter indústrias de luxo ou indústrias que dependam de manualidades sem que sejam alteradas políticas públicas. E porquê é que digo isto? Porque não basta pagar melhor a essas pessoas. É preciso que socialmente essas pessoas sejam reconhecidas. Um jovem faz uma licenciatura, depois faz um ano e fica mestre, não é? Nós temos os mestres dessas matérias, têm 10 anos de experiência e são os desgraçados, porque trabalham numa fábrica. E, portanto, enquanto não for possível publicamente, como já em alguns países, na Bélgica, na França, estatuto público de mestre na Suíça, o mestre é alguém que domina uma técnica, que é pago com respeito, em conformidade, portanto, se faz uma coisa muito valiosa, é muito bem pago, e socialmente não é um desprestígio, não é, olha, coitadinho, não deu para engenheiro, está ali a pintar umas coisas. Não, é que pintar umas coisas, ou trabalhar em madeira, ou trabalhar no ferro, ou trabalhar no barro, ou trabalhar noutras matérias, é de facto muito valioso. Não as indústrias de luxo da Europa essencialmente estão muito preocupadas com isso, porque se deixar de haver artesãos acabam, portanto não têm. Nós temos que ter bastante atenção, porque industrializar a indústria não vai ser feita toda por robôs, vai ser feita por pessoas. Aquilo que é mais valioso vai continuar a ter o toque humano. Alguma nota, Margarida, para fechar? Não, estou absolutamente de acordo com o Carlos. A única nota é, eu acho que eu gostava muito que o nosso desafio para 2025, já que estamos quase assim no fim do ano, a chegar ao Natal, o meu desejo de Natal antecipado, era que nós, de facto, valorizássemos mais o que fazemos cá. Eu acho que tudo isto que o Carlos falou também tem a ver com isto, não é? Estes artífices, estes artesãos, estas pessoas incríveis que nós adoramos ver e cujo trabalho nós valorizamos tão pouco, apesar de acharmos muito bonito quando vemos na televisão, não é? Quando vemos nas reportagens. Achamos muito bonito e muito importante. Mas quando chega a hora de comprar, e se tivermos de escolher, não vamos optar pela nossa marca e pelas nossas coisas tão boas que fazemos. Portanto, o meu desejo de Natal é que nós todos valorizemos um bocadinho mais Portugal, porque nós também somos embaixadores desta marca Portugal que andamos a tentar construir. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Margarida. Obrigada. Marcas que fazem Portugal. Falamos sobre este livro neste Da Capa à Contracapa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa em podcast, na versão digital habitual, podem encontrar o debate na íntegra, um programa com um genérico original do pianista Mário Langinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para falar sobre outro tema.